Deus me livre, só Deus sabe. Vai com Deus, graças a Deus. É impossível ser brasileiro e nunca ter ouvido essas expressões numa conversa. Mas não é só o modo de falar. O Brasil aparece no topo de um ranking dos países onde mais se acredita em Deus. Quase 9 em cada 10 brasileiros creem num poder superior, segundo uma pesquisa feita com dados coletados pela internet. Eu sou a Letícia Mori, da BBC News Brasil, e eu vou mostrar nesse vídeo algumas razões para o Brasil ser tão conectado com algum tipo de espiritualidade. O país lidera, ao lado da África do Sul, um ranking de 26 países elaborado pelo Instituto Ipsos. Logo atrás vem a Colômbia, México, Peru e Turquia. O Brasil ficou quase 30 pontos percentuais acima da média do ranking. É um índice alto, mesmo quando a gente compara com outras nações em desenvolvimento. Essa inclinação brasileira para a fé também é apontada por pesquisas feitas em outros anos. Um levantamento do ano passado, realizado pelo Datafolha, apontou que 56% dos brasileiros achavam que a política e a religião deveriam andar de mãos dadas, e 60% consideravam que a defesa de valores familiares era mais importante do que uma boa proposta para a economia. A principal razão para explicar esses índices lá em cima está na própria formação da sociedade brasileira. É o que me explicaram os professores Nina Rosas e Fernando Altemeyer. É tão importante se falar de Deus, de religião, de espiritualidade, porque que essas são forças fundamentais no Brasil. A gente pode recuperar a história desde a época da colonização portuguesa e da vinda católica para o Brasil e do império que vai sendo estabelecido na Constituição das identidades nacionais a partir dessa vertente religiosa que nos foi imposta. O Fernando Altemeyer disse que apesar da religião ter vindo embutida com a colonização para o Brasil, de certa forma, o povo em geral não vinculou a religião com a opressão. Segundo ele, os brasileiros separaram a figura de Deus da figura do missionário e ficaram com a figura de Deus. O sociólogo da religião e professor da USP, Ricardo Mariano, também aponta que a religião ou a espiritualidade nunca foram combatidas no Brasil do mesmo jeito que foram na Europa, quando surgiu o movimento iluminista. O iluminismo foi um movimento contrário à monarquia e que valorizava a racionalidade, a ciência e a secularização, ou seja, quando não se olha ao mundo pelas lentes da religião. Ele diz que nós não temos uma tradição iluminista de movimentos políticos ideológicos anticlericais e seculares. E a Nina Rosas explica que, quando o Brasil abandonou a monarquia para virar república, isso não aconteceu por causa de uma lógica iluminista, como aconteceu na França. A gente tem uma história marcada pela presença imposta do catolicismo, mas depois, mesmo com a Constituição da República, a gente percebe que essa igreja ainda gozou de muitos privilégios, de muito espaço, de muitas oportunidades de atuação na vida pública da sociedade, muitas vezes solapando, violentando e massacrando outras alternativas religiosas, e isso marca a história nacional. Já o Ricardo Mariano lembra que no cotidiano brasileiro as pessoas falam em Deus o tempo todo. É algo comum e normal, e é estranho se alguém reage a isso de uma forma negativa. Ele explica que no Brasil, mesmo grupos que historicamente sofreram opressão religiosa, como mulheres e pessoas LGBT, podem até se posicionar contra a discriminação, mas não tem uma tendência de se posicionar contra a religião em si. Ele diz que, em geral, os movimentos feministas e os movimentos LGBT fazem campanha contra quem promove o ódio, a homofobia, o machismo, mas tendem a não bater no sentimento religioso das pessoas. O aumento do número de pessoas com ensino superior também não mudou essa vocação do brasileiro. O Mariano me disse que mesmo quando a democratização do ensino superior avançou, isso não implicou na absorção de uma cultura secular, ou seja, uma cultura que faça oposição à crença religiosa. Não houve esse embate. Outra razão para esses altos números do Brasil relacionados à religiosidade e à fé está na ausência de governo. Hélio Gastaldi, diretor de opinião pública do instituto que fez a pesquisa, afirma que por causa das condições ruins de vida, o jeito muitas vezes acaba sendo recorrer à fé. A Holanda, a Coreia do Sul e o Japão, que têm uma renda per capita mais elevada, foram os países da pesquisa onde a população menos crê em Deus ou em um poder superior. O Hélio Gastaldi fala que onde os índices de desigualdade são maiores e a renda é menor, a vida religiosa tende a ter uma grande importância para a população. Ela traz perspectiva. No caso dos evangélicos,
ela traz também uma assistência, né, muito clara. Para a socióloga Nina Rosas, o catolicismo, historicamente, serviu no Brasil não só como uma espécie de extensão do Estado no controle da sociedade, mas também como suporte. E isso é algo que ocorre hoje com destaque na comunidade evangélica, que serve como rede de apoio material, espiritual e psicológico em regiões carentes. O pentecostalismo também é uma alternativa religiosa que oferece rede de apoio, apoio inclusive financeiro, em algumas agremiações, não em todas, obviamente, oportunidades de lazer e toda uma reorganização de vida que passa também pela reorganização emocional. E vamos agora para mais um item que explica a relação próxima entre brasileiros e a crença em um poder superior. A pesquisa Ipsos mostrou que 90% responderam que acreditar em Deus ajuda a superar crises, doenças, conflitos e desastres. Esse e outros números que colocam o país no topo do ranking da fé também podem ter sido influenciados pela recente pandemia de coronavírus. O Brasil foi especialmente atingido pela Covid. Foram centenas de milhares de mortes e muitas críticas pela falta de uma resposta eficiente à pandemia. Quando uma população é atingida por uma tragédia, depois de uma grande crise, há uma propensão a se apegar à espiritualidade. O Altmaier contou que isso aconteceu também com o Japão, depois de perder a Segunda Guerra Mundial e sofrer com a bomba atômica. Outro dado interessante é que, apesar de 89% dos entrevistados brasileiros dizerem que acreditam em Deus, só 75% falaram que têm uma religião. O Brasil, aliás, está dentro de uma tendência mundial do aumento de pessoas que têm uma fé, mas não seguem uma religião. Entre os jovens, isso está bem aparente. Uma outra pesquisa Datafolha mostra que na faixa entre 16 e 24 anos, o grupo dos sem religião já é maior que o número de evangélicos e católicos. A minha colega Thaís Carrança conversou com a cientista social Silvia Fernandes, que explicou que essas pessoas não estão vinculadas a uma igreja, mas podem ter crenças que são relacionadas a alguma religião. Essas pessoas incorporam elementos de uma espiritualidade mais fluida, podem fazer sincretismo, que é misturar elementos de diferentes religiões, e podem ter crenças muito associadas ao universo do cristianismo, acreditar em Deus, em Jesus, em Maria, mas seguir se declarando sem religião. E com isso, eu fico por aqui. Conte nos comentários o que você acha de tudo isso. E siga a gente no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!